Está no ar o Pauta Livre, programa de debate do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Cariri. Hoje iremos falar sobre pessoas transexuais nos espaços públicos dentro do contexto de discriminação. E para falar sobre isso, convidamos Mano Grangeiro, graduado em Administração pela Unifor, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Ceará e gestor e produtor cultural. Também Rafael Uchoa, bacharel em Direito e correspondente jurídico, especialista em Direito Penal e Criminologia. Boa noite. Boa noite. Quero começar com você, mano. Dentro de um contexto cultural social, como se dá essa aceitação ou rejeição das pessoas transexuais nos espaços públicos? Tá, nós temos uma cultura, uma construção, aliás, uma série de construções culturais, né, que são históricas e que demarcam esses espaços públicos de maneira muito, digamos assim, restrita a dois segmentos, né? Por exemplo, em se tratando de banheiros públicos, nós temos, eu acredito que em 90 e tantos por cento dos espaços públicos ou privados, nós temos isso bem demarcado. Banheiros masculinos, banheiro masculino e banheiro feminino. Né? Isso é uma construção cultural, lógico, e essa agenda da inserção de um banheiro para o público trans, de um banheiro exclusivo para o público trans, é uma agenda bastante contemporânea, bastante nova, né? Portanto, ainda é bastante discutida, né? Bastante polemizada. Acredito que, você me pergunta, no campo cultural, né? Como é que isso se ajusta? Eu acho que nós temos tido um crescente de avanços no que diz respeito à cultura da ampliação dos espaços públicos, né, e da conquista desses espaços por pessoas transexuais. Tá? Então, eu acho que é mais do que pertinente, né, que as políticas públicas, né, possam fortalecer essa cultura, né, de que para que nós possamos ter um avanço também nessa pauta dos banheiros. Certo, Entendeu? mas os banheiros em si, eles são originalmente ou são propostos para divisão de gêneros, masculino e Sim, feminino. sim. Só que o debate acalorado sobre o uso de pessoas transexuais, como você trouxe o exemplo dos banheiros públicos, ele tem uma imposição do sexo. Uhum. O sexo masculino no banheiro do gênero masculino e o sexo feminino no banheiro do gênero feminino. Então, essa inclusão de um terceiro banheiro, como muitos tentam e até estão tentando as vias de um banheiro unissex, não seria uma adaptação cultural, mas em si uma revolução? Revolução é, claro, lógico, a partir do momento em que você tem um contexto histórico, né, onde essa pauta não está inserida, né, é uma revolução, sim. Mas eu acho que é uma revolução bastante pertinente, tendo em vista, né, que nós precisamos inserir nessa pauta, né, relacionada aos banheiros, nós precisamos inserir, sim, a, a possibilidade de que uma pessoa que se constrói, né, por exemplo, uma pessoa trans, né, que se constrói como mulher, né, possa se sentir à vontade para usar o banheiro feminino, tá? Até por uma questão de identificação. Ela não se identifica com um banheiro masculino, ela não se identifica como uma pessoa do sexo masculino, tá? Então, eu acho mais do que pertinente que ela possa, sim, ter acesso a um banheiro feminino, que é o gênero com o qual ela se identifica. Certo? E isso dentro dos espaços públicos, dentro de um ambiente cultural cisgênero e heteronormativo, certo? E dentro dos ambientes privados,
também há essa reprodução, porque está dentro de um contexto social. Dentro desse contexto dos ambientes privados, há uma dificuldade de debater sobre isso com o amparo do direito à propriedade privada, das pessoas quererem impor as suas próprias normas dentro da sua propriedade privada? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma pauta que, assim, lógico que vai encontrar e que encontra muitas resistências, sobretudo nos espaços privados, né? Porque aí cabe, por exemplo, como você acaba de falar, são propriedades privadas, né? Então cabe aos gestores desses espaços, enfim, aos proprietários desses espaços, fazer como é que se pode dizer, esta concessão, certo, de direito para que uma pessoa que não é do sexo feminino, mas que se constrói esteticamente e socialmente como mulher, possa fazer uso do banheiro feminino. Doutor Rafael, como essas pessoas transexuais podem recorrer dos seus direitos no âmbito jurídico? Assim como todo cidadão, ele deve procurar um advogado particular ou a defensoria pública, certo, de sua cidade e entrar com ação civil, certo, na comarca de sua cidade. A partir daí, reivindicar os seus direitos, fundamentar com os juristas, certo, já que não existem leis específicas ainda, né, fundamentar com juristas que possuam entendimento a favor do que se está pleiteando. Por exemplo, nós vamos ter aí uma mulher, uma jurista chamada Maria Berenice Dias, certo? Ela tem um livro chamado Manual de Direito da Família e, atualmente, é uma das pessoas que tem encabeçado a luta, certo? A favor das pessoas que se sentem atingidas. Inclusive, por coincidência ou providência, eu estive há uns 90 dias no Supremo Tribunal Federal e ela estava lá participando de um julgamento em que seria oportunizado que pudessem mudar o seu nome sem que fosse necessário entrar com ação na justiça. Ou seja, a partir do momento que você se identifica, certo? Você poderá ir diretamente ao cartório, certo? Ir diretamente ao cartório e alterar o seu nome, para que isso evite vexames, evite constrangimento em departamentos públicos, certo? Repartições públicas ou até mesmo em repartições privadas. A pessoa chegava com todas as características femininas e teria que ser chamado de João, ser chamado de Marcos, o que é um constrangimento muito grande. Somente quem passa por isso, eu falo, mas quem passa por isso é que sabe a situação de fato. Então, essas pessoas já é uma vitória, não vai precisar entrar com ação na justiça, certo? Ela vai procurar um cartório, sabendo das consequências, que não vai estar podendo mudar direto. Inclusive, isso foi uma pauta de discussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque alguns achavam, certo, que era necessário entrar com ação na justiça, os mais conservadores. Outros menos conservadores, como a Rosa Weber, disseram que não havia necessidade de entrar com ação na justiça. Então, você pode observar que essas pessoas, em muitas situações, vão ter que procurar um advogado ou a defensoria pública para entrar com ação na justiça, ou em outras situações que a pauta já foi avançada, não irá precisar nem sequer procurar a justiça para resolver o seu problema. A nossa repórter Beatriz Moraes foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre o assunto. Eu tenho uma amiga minha assim, que nasceu desse jeito, usa o banheiro dos homens. O povo daqui, graças a Deus, não recrimina ela, não maltrata ela, pelo contrário. Nós somos muito bem apoiadas pelo Centro de Apoio Romeiro, gosto muito das minhas vizinhas, gosto muito de meus vizinhos. Os homens daqui, que moram aqui dentro, já sabem que ela usa o banheiro dos homens, ela zela. Agora, os homens que vêm de fora não são todos, mas tem uma parte que fica assim olhando, fica meio cabreira, mas também não dá muita importância não. Até porque o que der, a gente não diz nada, pelo contrário, a gente só ignora e deixa para lá, porque cada casa só dá o que tem. Tem a discriminação, tem o preconceito, existe também a violência aqui no mercado, todos sabem disso, que se encontram dois homens ou duas mulheres beijando, abraçando, conversando, partem para a violência, isso é errado, eu não concordo. Eu tenho uma filha
e ela também é homossexual, entendeu? É uma coisa que eu não posso dizer a ela que não seja. Eu só aceito, entendeu? Eu sou contra a discriminação, contra o preconceito, contra a homofobia. Então, porque nossos direitos são iguais. E já sofri muito, porque hoje em dia até para você ir no comércio, o pessoal fica ali olhando, outros ficam por trás falando, fazendo gestos. Eu acho que a gente sofre bastante preconceito hoje em dia ainda. E principalmente na hora de você fazer uma consulta, na hora de você ir comprar, fazer alguma compra no comércio, quer dizer, na hora de você se empregar, certo? Na hora de você conversar com alguém sobre empregos, qualquer tipo de trabalho, hoje em dia o preconceito está em primeiro lugar. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.